Quando eu falo a mudança começa de dentro, né? Eu quero dizer que a gente precisa, antes de mais nada, antes de mudar o externo, a gente precisa mudar algo dentro da gente. Pra gente mudar algo dentro da gente, a gente precisa procurar a nossa essência, né? Mexer na nossa essência. Então, assim, eu vou pedir até um pouquinho de paciência com vocês, porque eu ia fazer um script, mas na verdade eu preferi não fazer. Preferi deixar rolar mesmo e falando conforme vir aí no meu coração, porque hoje não tem muito um roteirinho, né? A gente vai dividir aqui muito da minha experiência. Eu vou explicar o porquê de estar aqui, porquê desse trabalho. Então vocês vão entender e nada mais justo do que eu contar a minha história, o porquê que eu tô fazendo isso hoje, né? Então, quando eu falo a mudança começa de dentro, eu quero falar que antes de a gente se preocupar em mudar o externo, a gente precisa parar e se olhar no espelho com mais verdade, olhar pra dentro de verdade, sabe? Procurar a sua essência, quem é você, quem é você hoje, quem foi você no seu passado. Então, por que eu tô falando isso? Eu separei hoje, inclusive, uma prova real aí de que a Priscila que existe hoje não é a mesma Priscila que existia há um tempo atrás, tá? E a gente vai chegar aí nesse ponto. Então, o que acontece? Quando eu falo a mudança começa de dentro, a gente precisa entender quem sou eu? Eu quero que vocês parem e façam uma reflexão nesse momento, quem é você, né? Porque a gente tá muito acostumado a seguir padrões. Isso é em tudo, tá, gente? A gente entra na internet aí, existem fórmulas para tudo. Existem fórmulas para emagrecer, existem fórmulas do sucesso, existem fórmulas de receitas, existe fórmula para ganhar dinheiro, existe fórmula para tudo. E eu acho que é aí que tá o grande erro. Quando a gente começa a se comparar procurando fórmulas. Eu acho que o grande pulo do gato, tá, é a gente se enxergar. E perceber que a gente não precisa ser igual ao outro, que a gente não precisa ser bonita como a outra, ser bonito como o outro, que a gente não precisa fazer o que o outro faz pra gente também ser visto, pra gente também ter sucesso. Eu acho que o grande detalhe aí é você encontrar quem é você, encontrar a sua verdade e jogar pro mundo, né? Porque eu acho que quando é de verdade, quando é autêntico, as coisas fluem, as coisas acontecem. Por que eu tô falando isso? Quem me vê aqui hoje pensa, mas a Priscila nunca teve problema com autoestima, enfim. De fato, eu nunca tive problemas de não ir à praia, tá? Eu sempre fui à praia, eu nunca tive problemas de relacionamento e tal, mas eu ia à praia e também levava 2 horas, às vezes, sentada com a roupa, pra poder tirar a roupa. Eu também, enfim, sofria... Eu não sofria tanto quanto algumas pessoas, mas eu sofria do meu jeito, né? E aí hoje, enquanto eu pensava no que eu ia trazer pra vocês da live, eu lembrei de uma foto que eu vou mostrar pra vocês, então vocês aguentem aí, que daqui a pouco eu vou mostrar essa foto, que tem tudo a ver com o que eu tô falando hoje. Então vamos continuar o raciocínio pra eu não perder. Então, o que acontece? Lá atrás, a Priscila nunca foi uma pessoa de realmente ter uma baixa autoestima, mas a Priscila tinha uma autoestima que se deixava abalar pelas outras pessoas. Ela estava preocupada em agradar, ela estava preocupada em fazer parte de uma comunidade, porque é natural que a gente queira fazer parte de um grupo, que a gente se identifique com um grupo, que a gente queira fazer parte de pessoas que pensem igual a gente. Isso faz parte, né? A gente quer ali estar fazendo parte de uma comunidade. Então, eu sempre queria estar ali no meio de algum grupinho. Só que eu era meio que a excluída, digamos assim, sabe? Isso mais quando criança, porque é impressionante. Criança, quando a gente fala que criança não mente e criança é muito cruel. Então, quando eu era muito nova, quando eu era bem criança, eu sentia muito mais do que hoje, na verdade, do que a adolescência. Até porque na adolescência eu conseguia responder. Quando criança eu não conseguia responder, né? E aí o que eu fazia? Eu comia esses
sentimentos, sabe? Eu comia essa mágoa, eu comia essa indiferença que as pessoas tinham, eu comia esse bullying que eu sofria, eu não botava pra fora, sabe? Eu só comia aquilo que as pessoas falavam. Então, o que acontece? Acaba que a gente cresce com aquele padrão, né? Que muitas das vezes, na verdade, é o fora do padrão, né? Eu também fazia isso, a Adriana falando. Que na verdade é o fora do padrão. Eu vou mostrar a foto pra gente poder continuar, porque senão eu fico querendo voltar. Por que eu falo isso? Porque eu tenho muitos momentos da minha vida entre criança e adolescência que eu me vi magra. Que eu me vi magra não, minto. Que eu estive magra, mas eu não me via magra. Eu me via gorda. Muito gorda. E hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu olho essas fotos e falo assim, gente, eu era magra. E aí isso só me faz pensar que o problema estava na minha cabeça. O problema estava no julgamento dos outros, sabe? Na opinião dos outros, que me faziam pensar que eu era magra. E aí, eu vou mostrar a foto pra vocês entenderem agora o que eu tô falando. Essa foto que eu vou mostrar, eu tinha 10 anos. Chega a ser engraçado, eu espero que vocês consigam ver através aqui do celular. Mas assim, chega a ser engraçado. Eu tinha 10 anos e fui tirar uma foto com uma colega. Uma amiga de família, né? E aí depois eu percebi, hoje pra mim essa foto fala muito mais, né? Olhem essa foto, gente. Sou eu aos 10 anos, vê se vocês conseguem ver. Tá dando pra ver? Me dizem aí se vocês estão dando pra ver a foto, se tá dando pra ver direitinho. Vamos lá. Essa foto, eu tinha 10 anos de idade, tá? Reparem bem. 10 anos de idade e eu não conseguia nem sorrir, porque eu estava com a boca fechada, porque eu não estava respirando. Porque eu precisava estar magra para tirar foto ao lado dessa pessoa que eu achava linda, que eu acho ela linda até hoje, mas que eu precisava estar à altura dela. Como pode isso? Eu tinha 10 anos de idade. Como pode uma criança de 10 anos de idade se preocupar em aparecer magra numa foto, né? Então, isso aqui, com certeza, não foi só da minha cabeça. Isso foi gerado diante de toda uma realidade que eu tinha, né? Então, o que acontece? Isso foi gerado todas as vezes que eu fui pro colégio e eu ouvia falar que, o bujão de gás, né? Isso foi gerado quando os meus tios, a minha família, me chamava de friuíli. Isso foi gerado quando tinha qualquer coisa quando tinha comida, as pessoas achavam que eu fosse comer. Quando, na verdade, até hoje, eu não sou aquela pessoa de comer muito, tá? Eu gosto de comer, mas eu não sou aquela pessoa de comer descontroladamente. Quem me conhece sabe. E mesmo que eu fosse, entende? O que eu quero mostrar é que com uma foto de 10 anos eu já tinha preocupação de parecer magra. Pra quê? Por que eu precisava? E se vocês repararem, olha o meu braço, olha a minha perna, eu não era gorda. Se isso pra alguém é ser gorda, pra uma criança é ser gorda, eu não sei que padrão é esse que nós estamos vivendo. Mas pra mim, olha bem, tá? Pra mim, eu não estava gorda. Mas naquela época, eu estava gorda. E eu não estava pouco gorda, eu estava muito gorda. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa parar de se preocupar com o que os outros falam, com o que os outros acham que a gente pode, que a gente não pode. Porque o que eu mais escuto, é que você tem um rosto tão bonito e por que você não emagrece? O que mais que eu posso dizer? Tenho milhares de frases aqui, né? Até escutar de pessoas muito próximas de família, de que eu não queria conseguir, por exemplo, administrar um negócio, já que eu não conseguia administrar o meu próprio corpo, tá? Então as pessoas associam
o insucesso a pessoas gordas, as pessoas associam muitas coisas ruins à pessoa gorda. E na verdade, o que eu quero mostrar hoje nessa live não é que não tá ligado à gordura, à pessoa gorda, nada disso. Tá ligada a como você reage a isso tudo. Porque o problema não tá em você, tá no outro. Então quem decide essa mudança é você. Por isso que aí quem me acompanha no Instagram viu que lá atrás eu botei: o primeiro passo é a decisão. Então o primeiro passo para mudança é você decidir que você quer mudar, tá? E aí foi quando eu tomei a decisão de mudar que a minha vida virou de cabeça para baixo, tá? E foi quando eu falo que, tipo, quando a vida vira de cabeça para baixo, eu sempre levo em consideração que quando a vida vira de cabeça para baixo é porque algo muito bom tá para acontecer. Então eu levo isso para minha vida. Então, o que aconteceu? Onde foi a minha virada de chave, tá? Foi quando eu cansei da vida que eu tinha, quando eu cansei de ouvir o que as pessoas achavam que eu tinha que fazer, dizer o que eu tinha que fazer. Então, quando eu tinha um bom emprego, tinha um relacionamento de muitos anos e eu resolvi acabar com tudo. Eu pedi demissão de um emprego de 13 anos. Eu terminei um relacionamento de 8 anos amando. Percebem bem o que eu tô falando? Amando a pessoa, mas já não achando certo o tipo de relacionamento que eu tinha. Eu achava que eu merecia mais. E como esse merecimento não vinha, como essa recompensa não vinha, o meu amor próprio falou mais alto e eu abri mão disso. Abri mão do amor que eu sentia pelo outro pra me amar ainda mais, porque eu sabia que eu merecia mais do que aquilo que eu estava tendo. Então, o mais importante é você decidir. Quando você toma a decisão de mudar, as pessoas que estão à sua volta começam a olhar para você de forma diferente. Quando você muda o seu olhar com você, as pessoas que estão à sua volta percebem e não tem mais coragem de te atacar como te atacavam antes. Quando você se posiciona, quando você põe limites, as pessoas que estão à sua volta não têm mais atrevimento de falar o que você deve ou não fazer. Então é isso que a gente precisa aprender, tá? Então, quando a gente fala a mudança começa de dentro, é você parar de querer se comparar com a amiga que tá magra, parar de se comparar com a amiga que tem um relacionamento, com um cara que é bem sucedido, com um cara que tem a família perfeita. É você parar de se comparar com os outros que estão à sua volta e olhar pra você. O que você quer? Qual é o seu propósito nessa vida? O que você busca? Quais são os seus sonhos? Sabe? É isso que você precisa se perguntar. É mexer lá no fundo, lá nas feridinhas e ver o que tá te impedindo de seguir em frente, o que tá te impedindo de se olhar no espelho e de se achar bonito e bonita, sabe? Então, o que acontece? Quando eu virei essa chave, que eu mudei tudo, eu tive um momento de depressão, o que é comum, o que é natural, porque é uma mudança muito brusca, então é normal que a gente acabe dando aquela titubeada, né? Fique meio tipo, o que tá acontecendo? Então eu tomei as decisões, porém eu tive aquele momento de queda, né? Onde eu fiquei mais pra baixo. Só que eu percebi que eu tinha duas escolhas nesse momento. Ou me deixava ir ao fundo do poço, né? Ou eu me forçava a tomar uma atitude pra mudar. Porque não adianta. Não adianta a gente querer, a gente esperar. Aliás, não adianta ninguém esperar que a gente faça dieta porque o outro tá querendo. Ou a gente procure um emprego porque o outro tá querendo. Ou, sei lá, a gente tome uma decisão porque o outro tá querendo. As coisas só andam na nossa vida quando a gente decide, tá? Então, nesse momento, eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa pra mim. Por mim, sabe? Eu precisava mudar por mim. Eu não precisava mudar mais por ninguém. Eu tinha detonado e tirado tudo que estava me fazendo mal. Então, eu precisava agora mudar por mim. E foi aí que quando eu comecei, sem eu perceber, eu comecei a inspirar algumas mulheres nas minhas redes sociais, né? Eu comecei a receber muitas mensagens para vocês verem, sem eu esperar, sem eu saber. As minhas atitudes estavam inspirando muitas mulheres nas redes sociais.
E assim, vai lá, Adri, beijo. E então eu comecei a inspirar algumas mulheres, eu comecei a receber muitas mensagens. E o que aconteceu? Ali eu ganhei mais força. Eu ganhei mais força porque quando a gente entende que a gente pode ajudar o outro, né? Quando a gente entende que o amor próprio é tudo, mas que a gente não chega a lugar nenhum sozinho, que a gente precisa, que a gente vive numa sociedade e que a gente... Aquela frase é ótima, né? Sozinho você chega... Como que é? Sozinho você chega a algum lugar, mas sozinho você chega... Não, com alguém você chega mais rápido, mas sozinho você chega mais longe, né? Não sei. Ai, confundi agora a frase. Mas o que eu quero dizer é, quando a gente une forças, a gente chega mais próximo de onde a gente quer. Então, sem que eu percebesse, eu tava inspirando algumas mulheres. E aí, ali me deu forças para continuar. E foi aí que eu comecei a focar e perceber que eu tinha um propósito. Por isso que eu falo da importância de um propósito, né? Porque, por exemplo, quem me acompanha no Instagram viu, eu tinha aí um propósito, né? Eu vim aí com um trabalho, tinha o Encontro das Divas, que é parte desse propósito que eu falo tanto, que veio justamente nesse momento onde eu comecei a receber muitas mensagens, surgiu o Encontro de Divas. O Encontro de Divas é um projeto que, assim, me traz muita gratidão, porque eu pude ajudar muitas mulheres, sabe? E quando eu ajudo as outras pessoas, eu estou me ajudando também. Então, o Encontro de Divas é um projeto que eu tenho muito carinho, tá? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a querer mudar meu foco, né? Então, eu comecei a trabalhar consultoria de imagem, trabalhar com maquiagem, e aí eu comecei a trabalhar a parte externa da mulher. Só que o que eu reparei com as clientes? Elas mexiam na parte externa, mas elas queriam mexer com a parte interna. E era aí que eu entrava. Ó, sozinho vamos rápido, juntos vamos mais longe. Obrigada, Ale, por me ajudar, porque eu esqueci totalmente da frase. Levanta a autoestima, te deixa pra cima. Então, a Dai foi uma das fotógrafas que participou aí do Encontro de Divas comigo, que teve a oportunidade de fotografar o último evento que a gente fez. E, assim, gratidão, né, até, Dai, por poder estar com a gente. E realmente é um encontro que mexe muito comigo, porque ali eu percebia mudanças. Mudanças, gente, mudanças que, assim, se contar ninguém acredita, né, das meninas, das histórias que eu ouvia. Então, eu parei um pouco com esse projeto e comecei a focar em consultoria de imagem, maquiagem. Só que o que eu percebi é que não bastava só cuidar da parte externa. As pessoas precisam da ajuda para mexer dentro, sabe? E pra gente mexer dentro, a gente precisa de ajuda, mas a gente precisa querer. Então, quando eu falo, a mudança começa de dentro, parem agora de fazer o que vocês estiverem fazendo nesse momento e pense, eu tô feliz do jeito que eu tô hoje? Eu sou feliz sendo quem eu sou hoje? Eu sou quem eu quero, sabe? Ou eu tô fazendo ou sendo alguma pessoa para agradar o outro, para agradar uma sociedade, para fazer parte de uma comunidade, como eu falei, né? Então, a gente precisa parar e analisar quem somos, aonde nós queremos chegar, o que nós estamos fazendo para encontrar o nosso propósito, né? É o propósito de vida, gente. Então, acaba que por mais que eu tente sair do meu propósito, a vida vem e me coloca novamente. Então, por isso que agora, quem me acompanha tá percebendo aí uma mudança, porque eu percebi a necessidade de estar novamente trabalhando com o meu propósito. E é esse o meu propósito, né? É esse a minha missão, ajudar pessoas. E o mais engraçado é que antes eu estava muito focada em ajudar mulheres. E eu pude perceber que os homens também me acompanham muito. E que os homens também têm as suas inseguranças, também têm seus medos, né? E então, hoje eu estou disposta a ajudar homens e mulheres, sabe? Pessoas que se sentam inseguras,
que não se olham no espelho. Parece besteira, gente, mas eu conheço muita gente que eu recebo muita mensagem de gente que fala assim: eu nem me olho no espelho. Eu não tenho coragem de me olhar no espelho. Por exemplo, eu abri uma caixinha essa semana falando sobre as frases limitantes, né? Eu recebi muita frase desse tipo, de que, eu não consigo me olhar no espelho, e aí de alguém falasse pra mim: você já pensou em fazer bariátrica? Você não consegue, você não vai conseguir chegar onde você quer. Como é que você vai ser uma médica gorda? Como que você vai ser... Gente, a gente precisa dar um basta nisso. Quem decide onde você chega, quem decide o que você vai fazer é você. Ninguém tem que te falar nada. E aí, o que acontece? Quando a gente toma essa decisão, vira uma afronta, porque a sociedade não está acostumada com pessoas bem resolvidas. A sociedade está acostumada com as pessoas deprimidas e fazendo o que a sociedade determina, o que a maioria determina. Então, quando se encontra alguém fora do padrão, né? Fora do padrão bem resolvido, isso é uma afronta para a sociedade, tá? E tem gente que se olha demais e acha coisa que não existe. Tem também, tá? Tem também aquela pessoa que acaba se olhando demais. Tem aquele ditado. Esse ditado eu vou acertar, gente. Quem procura, acha. Esse ditado é mais rápido, mais fácil. Esse eu vou acertar. Quem procura, acha, né? Mas por que a gente às vezes acaba se olhando demais e achando que não existe? Porque a gente acaba se olhando para se comparar. A gente se olha procurando, por que eu tenho isso, porque se a outra não tem, por que eu não tenho isso se a outra tem, né? Foi o que eu falei lá no início. Primeiro passo é parar de se comparar. A comparação é péssima, a comparação só nos põe para baixo. Pare de se comparar com o outro e se compare com você. Tantos meses atrás, eu tava mais deprimida. Nossa, agora eu já tô tão mais animada, sabe? Agora eu já tô tão mais motivada. Eu já tô de bem com o meu corpo. Eu já tô aceitando melhor o meu braço com gordurinha. Eu já consigo ir à praia de biquíni e tirar a roupa, sabe? Eu já consigo estar num grupo de homens magros sem me sentir mal porque eu sou o único gordo. É isso, é trabalhar as nossas mudanças e as nossas conquistas diárias, um pouquinho por vez, sabe? Porque é óbvio que ninguém vai mudar, é uma mudança, é uma construção diária. Não pense você que todo dia a Priscila acorda e se acha linda. Não, tem dias que a Priscila acorda e se acha feia. E tá tudo bem, faz parte do processo, faz parte da jornada, sabe? Só que a Priscila entendeu que a Priscila é muito mais do que só um corpo, é muito mais do que um rostinho bonito, sabe? A Priscila tem outras qualidades. E é isso que a gente precisa analisar. É isso que a gente precisa avaliar. Quem é você no meio desse contexto todo, sabe? Você não é só um homem bonito, um corpinho sarado. Você tem mais do que isso. Então, às vezes a gente se exige demais. Às vezes não, Dai. A gente se exige demais sempre. Porque a gente foi criado assim, né? Faz parte aí já da criação. A gente tá o tempo todo se exigindo demais. E eu sempre falo, vamos parar de se olhar com tanta crueldade, porque o mundo já é muito cruel. O mundo tá o tempo todo apontando o dedo pra gente. Então, vamos parar, sabe? Vamos falar com a gente, vamos olhar pra gente como se a gente fosse a nossa melhor amiga. Ninguém chega pra sua melhor amiga e esculacha e fala: nossa, você tá enorme de gorda, hein? Você tá grávida? Gente, como eu já ouvi isso. Você tá grávida? Nossa, eu ouvi muito isso de gente próxima. Porque, por incrível que pareça, essas frases absurdas e esses julgamentos vêm de quem tá próximo da gente, infelizmente. A maioria vem de quem tá próximo da gente. Um desconhecido dificilmente vai parar a gente na rua ou vai encontrar a gente em algum lugar e vai fazer um comentário infeliz como esse. Normalmente, esses comentários vêm de quem tá próximo. Por isso, a decepção é grande. Por isso que mexe com a nossa emoção. Por isso que nos deixa, que nos abate. Por isso que nos deixa enfraquecidos e acreditando que aquilo é verdade. Porque isso vem de quem tá próximo. Então, eu sempre falo, pra gente parar de ser tão crítico e começar a se olhar com um pouquinho mais de cuidado, sabe? Fala com a sua amiga desse jeito pra você ver.
Você não tem coragem. Você pode até falar, ai, amiga, você engordou, hein? Mas você vai falar de um jeito sem que magoe, sabe? Como eu mesmo. Eu me olhei no espelho esses dias, eu falei, caraca, Pri, você pensando comigo, né? Nossa, essa quarentena, gente do céu, eu tô mais gordinha. Vamos lá, em falar em gordinha, as pessoas pensam, ah, mas porque ela luta por aceitação, amor próprio, ela não pode pensar em emagrecer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, vocês entendem? Eu falo de aceitação, de amor próprio, independente do seu corpo, seja magro ou seja gordo. Tem gente magra que não se aceita. Eu conheço, ó, nesses encontros aí, nesses bate-papos que eu já tive, teve já algumas mulheres que falavam pra mim assim, Pri, eu queria ter feito a bariátrica depois de te conhecer. Pri, eu fiz a bariátrica e eu continuo não me amando. Entende que não é uma questão de ser gordo, ser magro? Não é uma questão dessa. A questão é se aceitar. Se autoconhecer, tá? Entrei numa fila um tempo atrás e o moço que estava distribuindo a senha me perguntou se eu era preferencial. Tá entendendo? Enfim, são coisas assim que a gente tem que lidar. E a Alessandra não é gorda, tá? A Alessandra não é gorda. Então, eu escuto muito, sabe? Já escutei muito se tá grávida, enfim. Hoje eu tiro de letra, sabe? Uma vez eu lembro de eu trabalhava numa empresa e a menina que trabalhava lá, na parte de serviços gerais, tava uma hora limpando lá o banheiro e ela falou assim pra mim, ai Pri, você é tão bonita que não sei o quê. Você tá engordando muito, você não vai emagrecer não? Pensa em emagrecer não? Seu namorado acha o que disso? Eu falei, então menina, nem te conto. Pior que meu namorado adora, ele tem uma tara, ele ama o meu corpo assim. Se eu emagrecer é capaz até de ele terminar comigo. Ela nunca mais falou nada. Nunca mais. Porque as pessoas associam que todo mundo que é gordo quer emagrecer. E não é bem assim, tá? Eu não trocaria meu corpo, eu já falei isso pra várias pessoas. Eu não trocaria o meu corpo por um corpo magro. Não trocaria, porque eu não gosto. Eu trocaria o meu corpo, nem trocaria o meu corpo, mas o meu corpo eu gostaria de emagrecer alguns quilos por uma questão de saúde, não por estética. Não por estética. Eu não deixo de fazer nada por conta do meu corpo. Agora, por saúde, por uma questão de saúde, por uma questão de eu querer engravidar, então eu preciso pensar na minha saúde. Isso é o quê? Isso é, Priscila se contradizendo? Não, isso é autocuidado. Entende? Isso é amor próprio, porque eu sei das dificuldades que eu vou ter se eu engravidar acima do peso, muito acima do peso. Então, só preciso encaixar o meu corpo num peso onde que me faça bem, aonde eu não sinta muitas dores, aonde eu consiga, né, fazer os movimentos que são necessários sem sofrer demais, enfim, coisas que a gente sabe que existe, não tem jeito, faz parte do nosso corpo, a gente não controla, né? Chega uma hora que tudo começa a doer. Então, por uma questão de saúde, eu quero sim emagrecer, entende? Mas eu não quero ficar magra. Uma coisa é muito diferente da outra. Então, é amor próprio. E quando você tem amor próprio, é um único amor, gente. É o único amor que vai durar pra vida toda, tá? É o amor próprio. Tirando amor de filho aí, que eu ainda não tenho, não posso dizer, mas eu acredito que seja um amor pra vida toda. Mas assim, amor próprio, amor por outra pessoa, por você, é o único amor que vai durar pra vida inteira. Então, quando você descobre esse amor, tá? Quando você descobre esse amor, você vai pensar, você vai mudar o seu pensamento. Você vai querer coisas que te façam bem, mas também coisas que não te agridem. Entende? Então, quando alguém meio que te obriga a emagrecer, aparece até que você quer fazer uma rebelião. Tipo, não quero, porque eu tô bem do jeito que eu tô. Por quê? Porque essa decisão precisa ser sua. Então, pra você mudar, antes de qualquer coisa, você precisa decidir o que você quer mudar na sua vida. Que mudança você quer fazer internamente, sabe? Porque não é o que os outros querem, é o que você quer. Então, eu só consegui mudar quando eu percebi que a vida que eu levava já não me fazia tão bem. Que a vida que eu levava era pra agradar os outros e não pra agradar a mim.
tá? Então a gente precisa virar essa chavinha e pensar no que a gente quer. E isso é pra tudo, tá? Quando eu falo é pra tudo, é relacionamento, é profissional, que tem gente também que não consegue sair do lugar, que bate cabeça e não sai do lugar, não vê crescimento, não vê melhorias. Por quê? Porque às vezes você tá fazendo uma coisa que é pra agradar um pai, uma mãe, que é pra agradar a esposa, né? Às vezes você não tá fazendo algo que tenha sentido na sua vida. Então, antes de mais nada, você precisa fazer algo que tenha sentido pra você. Tem sentido pra você? Ok. Não tem, não adianta. Você vai ficar batendo cabeça e não vai conseguir. Entende? Porque as coisas só funcionam, só fluem quando é de verdade. Isso é importante vocês saberem. Se não for de verdade, não tem como. Você vai ficar ali, ó, dando volta, e o negócio não vai, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que isso faz sentido na minha vida, sabe? Se isso faz sentido na minha vida, é por isso que eu tenho que lutar. É nesse caminho que eu preciso seguir. E nem sempre, gente, esse caminho vai trazer um retorno longo, rápido, né? Às vezes é um caminho mais longo, mas vai te dar um retorno a longo prazo. Mas aí você precisa esperar para aguardar, né? Aguardar lá na frente para ter o resultado que você tanto busca. Porque o mal das pessoas é que as pessoas querem resultado para ontem. E não é assim, né? Não é assim para emagrecer, não é assim... não deveria ser assim no relacionamento também, né? De conhecer e já... Enfim. Então, o resultado é mesmo a longo prazo, né? Para tudo. Então, primeira coisa que a gente deve fazer é olhar para dentro, analisar o que a gente precisa mudar, o que faz sentido na nossa vida, o que eu posso exemplificar mais. Quais são as dores, sabe, que você precisa curar para te libertar? Quais são as crenças limitantes que estão te impedindo de seguir em frente, sabe? Quais são as pessoas que te impedem de seguir em frente? Porque, querendo ou não, gente, infelizmente a gente está cercado de pessoas que nos fazem mal sem perceber, que nos limitam sem perceber, né? Querendo ou não, a gente precisa dar um basta nisso, impor limites, dizer não, aprender a dizer não, né? Então, quando você começar a mexer na sua essência, em quem você era, e você precisa resgatar alguma coisa para seguir em frente, quando você perceber que precisa virar essa chave para poder continuar o seu caminho, você vai perceber que as coisas vão começar a andar, né? Porque aí você não vai estar mais ouvindo mais ninguém, você vai estar seguindo o seu propósito, a sua missão, uma coisa que foi um papo você com você mesmo, entende? Isso é um fato. Às vezes não percebemos que aquela pessoa nos limita. Isso acontece muito, né? Mais do que a gente imagina. E assim, às vezes são pessoas até querendo ser legais, né? São pessoas que gostam da gente, mas que, infelizmente, às vezes a maneira como falam, as coisas que falam, nos limitam, nos colocam pra baixo, sabe? São relacionamentos tóxicos. Sabe aquelas amigas que falam assim, eu tenho algumas, tá? E que já não andam, já assim, eu converso e tudo, dou oi, tchau, beleza, mas já não converso mais, sabe? Já não conto detalhes da minha vida, já não sento pra ficar batendo papo. Por quê? Porque eu percebi que aquele tipo de amizade já não me faz bem. Então, se não me faz bem, não tem por que continuar na minha vida, sabe? Então, se eu tiver que encontrar, eu vou encontrar, vou conversar coisas superficiais, mas não vou deixar estar tão próximo de mim, entende? Então, amiga, eu tenho muitas amigas já que falaram isso pra mim, tipo, mas você é linda. Tipo, eu sou linda, eu sou gorda, eu sou linda, entendeu? Mas, dois minutos depois, elas falam que Deus me livre de ser gorda, eu prefiro morrer. 1 minuto de silêncio. Tá entendendo? Então, quer dizer, elas entram em contradição o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que elas falam, a Priscila é linda, a Priscila é gorda, a Priscila é linda. Mas se elas forem gordas, elas preferem morrer do que serem gordas. Mas é bem difícil dizer não pra alguém que a gente quer perto da gente. Brabo é chegar nessa fase e enxergar.
Então, é um processo, né? Eu acabei de falar que é um processo. Não é do dia pra noite. Não é fácil dizer não. Pra mim, ainda é o mais difícil. O mais difícil de todos os processos é impor limites, é dizer não, né? Mas até quando você vai se desagradar pra agradar o outro? Até quando, sabe? Até quando você vai se afundar para que o outro se sinta bem? A gente tem que parar com isso. Por isso que eu falo que o primeiro passo é a decisão. É a decisão de mudar. E aí essa mudança dói, porque todo crescimento, toda mudança gera dores, né? E quais são as dores? De às vezes ter que se afastar de quem a gente até gosta, mas que não nos faz bem, que nos limita. Gente, e às vezes isso vem muito próximo, às vezes isso vem da mãe, às vezes isso vem do pai. E aí eu tô falando pra você, para de falar com a sua mãe? Não. Eu tô falando pra você que ou você senta e conversa sério com ela pra isso mudar, ou você entra por um ouvido e sai pelo outro. Você não pode não pode dar importância a algo que tá te ferindo, sabe? Você não pode dar valor pra uma coisa que tá te fazendo mal. E não adianta eu ficar falando aqui pra você que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Porque se você não decidir que você não aceita mais isso, que você não tolera mais isso, aí sim, quando você decidir, essa mudança vai acontecer. Não adianta eu ficar aqui te passando receita e falando, olha, segue esses passos, sabe? Tipo, o e-book tá aí, semana que vem eu vou liberar o e-book. Tem lá vários passos pra vocês seguirem. O e-book pode fazer uma puta diferença na vida de vocês. Como podem não fazer diferença nenhuma. Vai depender do que vocês vão fazer com eles, sabe? Eu tenho certeza que vai ter gente que vai me mandar direct falando, putz, Pri, muito obrigada, esse e-book mudou minha vida. Como vai ter gente que vai cagar pro e-book, tipo, tô nem aí, não mudou nada, não fez diferença nenhuma pra mim. Por quê? Porque foi a diferença que a pessoa deu, foi o valor que a pessoa deu pra aquilo. Tudo, eu falei lá na frente, tudo depende do nosso olhar. Quando a gente muda o nosso olhar para com a gente, as pessoas vão mudar também. Então, se você decidir que você vai mudar, as pessoas que estão à sua volta não terão atrevimento de fazer diferente. Porque elas vão perceber que, nossa, eu falo isso, gente, tudo que eu falo, olha, tudo que eu falo é o que eu vivi, né? Eu falo por experiência própria. Então, assim, eu sei porque eu antigamente, essa mudança toda que aconteceu na minha vida tem uns 5 anos já, né? E aí, de lá pra cá, eu trabalho com o que eu quero. Eu trabalho por conta própria, eu sou empreendedora. Eu faço o que eu amo. Eu faço o meu horário, eu faço a minha rotina. Eu estou sozinha, estou solteira porque eu quero. Porque hoje eu falo mesmo, pra estar do meu lado tem que ser muito, muito bom. Sabe? Muito bom. Eu não aceito mais qualquer pessoa do meu lado. Pra estar do meu lado tem que ser muito foda. Porque pra dividir problema, eu fico sozinha. Então, eu quero que chegue alguém pra somar. Então, hoje, eu tenho um emprego que eu quero. Eu tô sozinha por opção. Tá? Tenho a vida que eu quero. Ok? Óbvio que eu tenho sonhos, eu quero morar num apartamento maior. Quero viajar mais? Quero. Mas hoje eu tenho a vida que eu busco. Hoje eu tenho a vida que eu posso ter dentro das minhas condições, sabe? Então eu tenho a minha casa, eu tenho o meu emprego, o meu trabalho, né? Que eu amo. Enfim. Então eu tenho hoje a vida que eu escolhi ter. Se eu não tivesse tomado essa decisão que eu tomei lá atrás, há 5 anos, eu estaria hoje no mesmo emprego. Naquela época eu tinha 13 anos na empresa. E sabe por que eu saí? Porque eu me senti uma bitolada. Porque eu não podia crescer, eu já tinha crescido tudo que eu podia na empresa. Eu não podia expressar as minhas opiniões. Eu tinha que fazer o que os outros mandavam. E eu me sentia muito boa pra estar parada ali naquela cadeira, recebendo ordens. Então lá atrás eu decidi que a minha vida podia mudar. Então, se não fosse aquela decisão lá atrás, hoje eu estaria no mesmo lugar. No mesmo lugar.
Então, por isso que eu falo, a sua vida só vai mudar quando você tomar a decisão, tá? E essa decisão vai doer como qualquer crescimento, qualquer mudança, mas vai doer para te trazer algo maior lá na frente. Entende? Se eu tivesse ficado com medo lá atrás, você imagina você largar 13 anos de uma empresa, de um emprego, pedir demissão e se arriscar para viver por conta própria, sabe? Hoje, em meio à pandemia, tô eu aqui, sabe? Me virando, porque eu não tenho renda fixa, eu não tenho salário certo. Ah, Priscila, se arrependeu? Se arrependeu, né, Priscila, de pedir demissão lá atrás? Não me arrependi. Não me arrependi que até hoje eu continuo negando empregos que me oferecem, porque não vale eu abrir mão da vida que eu escolhi, que é a vida que eu tenho hoje, pra me submeter a ganhar pouco fazendo o que eu não quero. Entende? São escolhas, a gente faz escolhas o tempo inteiro. E quando a gente faz escolhas, a gente escolhe ganhar coisas e perder coisas. Então, hoje, eu perdi a estabilidade, mas eu ganhei qualidade de vida, sabe? Eu faço o que eu quero, eu faço com amor. E é isso que vale pra mim. A gente precisa saber o que vale pra você. E você só vai entender o que vale pra você quando você parar e se questionar e se conhecer. Entende? Não é o que vale pra você porque o outro quer que você faça. É o que vale pra você porque é o que te faz bem, é o que faz sentido na sua vida, é o que faz os seus olhos brilharem, é o que faz o seu coração disparar. Por que eu tô voltando com todo esse processo de novo? Com todo esse papo de propósito. É isso aí, Márcio. Olha lá, o sucesso requer sacrifícios e deixa as marcas gratificantes. E empreender é para os fortes. Exatamente. Exatamente. Eu tenho uma amiga que fala assim, empreender tem a frase, né, que empreender é matar um leão por dia. Não, empreender não é matar o leão por dia. Empreender é você ser um leão todos os dias, sabe? Então, empreender é você correr atrás todos os dias. É você acordar todos os dias com fome de vencer, sabe? Sem aquela coisa de já estou acomodada, sabe? Minha vida já tá do jeito que eu quero e tá tudo ótimo. Não, sabe por quê? Olha, só pra vocês terem uma ideia. Dentro dessas mudanças que eu falei todas, né, de pedir demissão de um emprego de 13 anos, onde eu ganhava bem, onde eu tinha vários benefícios, sabe? Terminar um relacionamento com alguém que eu amava e que eu sempre sonhei construir uma família pra poder... Porque eu não acreditava mais que dali iria sair o que eu queria, que era uma família, tá? Então eu abri mão disso e aí eu recomecei. Tá aí uma palavra que eu gosto muito. As pessoas têm medo de recomeçar. Eu não tenho medo de recomeçar nunca. Eu recomeço sempre que for preciso. Quantas vezes forem necessárias, eu recomeço. Eu acho que o problema é quando a gente para, né? O parar que é o problema, que é preocupante. Recomeçar, deu errado, recomeça. Ah, foi pro lado que você não esperava? Recomeça. Não era o que você queria? Recomeça. Não tenha vergonha de recomeçar. Enquanto você tiver gás para recomeçar, é sinal de que você ainda tá em busca do que mexe com você, do que faz seu coração brilhar, tá? Então, o que acontece? Eu fiz essas mudanças todas lá atrás. Isso tem uns 5 anos, né? Então, eu larguei o meu emprego de 13 anos para empreender com cosméticos. E aí, 2 anos depois, eu larguei o cosméticos e recomecei. E aí, comecei a trabalhar foi aquilo que eu falei, com consultoria, com moda, com maquiagem. Só que eu percebi que eu precisava... eu percebi que eu já mexia com o interior das pessoas, né? E aí, eu comecei a mexer com essa parte também. De trazer as pessoas, estimular as pessoas a encontrarem a sua melhor versão, né? Priscila, você já está na sua melhor versão? Nunca
Nunca. E eu espero nunca chegar, nunca encontrar. Sabe por quê? A melhor versão é sempre aquela, assim, é a próxima, sabe? Hoje eu tô numa versão ótima, mas eu ainda tenho mais pra buscar. E quando eu chegar na próxima, eu vou querer mais. E a próxima eu quero mais um pouco, sabe? E aí quando eu chegar esse mais um pouquinho, eu acho que ainda vai faltar mais um pouco. Por quê? Porque a gente precisa estar em evolução o tempo inteiro. Então é essa evolução que vai me fazer chegar onde eu quero. Entende? Então, a gente precisa estar sempre em busca da nossa melhor versão. Aí, há um ano e meio atrás, eu tive outra mudança na minha vida, né? Como eu falei aqui, eu não tenho emprego fixo, eu não tenho um salário certo. Todo mês eu começo, né, trabalhando e correndo atrás. E hoje, há um ano e meio atrás, eu fui morar sozinha, né? Então, um ano e meio atrás, assim, no início eu morria de medo, tinha aquela insegurança. Por isso que eu falo, insegurança, medo, incerteza, dúvida é normal, faz parte do processo e tá tudo bem. O problema é quando isso te trava, né? Então, eu tinha muito medo, eu tive muito medo, mas eu tomei a decisão de que eu queria morar sozinha. Putz, morar sozinha de aluguel, no Rio de Janeiro, sem ter nada certo, tu endoidou de vez, né? Eu ouvi muita gente falar isso, tu é maluca. Tu é maluca morar sozinha de aluguel no Rio de Janeiro sem ter emprego. Tu é maluca. E aí, quando eu comecei a ouvir esses comentários todos, eu falei, putz, gente, tô maluca. Primeiro mês, eu rezava pedindo a Deus pra me ajudar, pra eu não ter que voltar pra casa da minha mãe. Entende? E o que aconteceu? Já se passaram um ano e meio. E aí, sabe o que a Priscila quer hoje? A Priscila já quer um apartamento maior. Entende? Porque é isso. A gente é movido a injeção, a essas injeções de ânimo. Então, cara, não tem jeito. A gente precisa sempre tomar decisões. Para tomar decisões, você precisa se conhecer, começar a olhar para dentro, olhar para o que você quer. Entende? Eu poderia hoje estar na casa da minha mãe, bem cômodo, sem precisar me preocupar com conta nenhuma no meio dessa pandemia, sabe? Só curtindo férias. Mas não, eu tô na minha casa, que me enche de prazer, sabe? Que me enche de gratidão por eu conseguir estar aqui, por eu conseguir as coisas que eu quero com o meu trabalho. Então, não tem jeito, é só você se olhar pra dentro, só você vai saber fazer essa mudança, só você é capaz de virar a chave e falar, é isso que eu quero, entende? Então, gente, eu acho que o nosso tempo já tá se esgotando. A mensagem que eu queria deixar aqui pra vocês hoje é, olhe pra dentro, aproveita essa pandemia, tem muita gente aí chorando, se lamentando, eu sei que o momento é crítico, é desesperador, a gente não saber como vai ser o dia de amanhã, mas acredite, é um momento de autoconhecimento, de reflexão, é um momento de você fazer alguma coisa. Depois, vai passar essa pandemia, se você não se reinventar, as pessoas vão estar aí, ó, colhendo os resultados e você vai estar parado, você estacionou, entende? Então, aproveita esse momento para reflexão, para autoconhecimento, para começar a se questionar o que você está fazendo da sua vida e das suas escolhas, né? Esse é o momento. Tem aquela frase que diz, enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. O que você quer fazer? Você quer chorar e esperar a pandemia passar? Ou você vai vender lenços e se reinventar para quando isso tudo passar, você ser alguém melhor, né? Então eu acho que essa era a ideia que eu queria passar aqui pra vocês, que vocês precisam parar um pouquinho, aproveita que já tá todo mundo em casa mesmo, pega esse momento, para e faz essa autoanálise, né? Quem é você, o que você tá fazendo da sua vida, quem são